E aí eu cresci uma criança depressiva, eu cresci uma criança suicida. Eu nunca aceitei a pobreza. Se eu vou viver nesse planeta, eu vou viver o melhor desse planeta. Se eu posso viver nesse planeta na primeira classe, eu não vou viver essa vida na segunda classe. Vou falar pra você, fui trabalhar por amor. Não, eu fui trabalhar porque eu queria construir um império. Fala pessoal, esse é o podcast Mentes Poderosas. Eu sou o Maico Arruda e hoje eu tô com uma mente poderosíssima aqui na minha frente, que é para mostrar pra gente que não há limites de transformação quando o assunto é a mente, que é a minha amiga doutora Proton. Muito obrigado por estar aqui hoje nesse bate-papo muito gostoso. Estou muito animado aqui para falar com você. Eu também estou muito animada, gratidão pelo convite maravilhoso. Tenho certeza que nós vamos ter uma troca extraordinária. Com certeza, vai ser muito produtivo, vou aprender muito aqui com você. Eu também. Bom, o objetivo desse podcast aqui, Mentes Poderosas, é trazer as mentes mais poderosas do Brasil, que pelo menos eu considero, mostrando a transformação que essas pessoas foram capazes de alcançar na mente delas. Seja uma transformação de saúde física, de saúde financeira, de saúde profissional, não importa. Então, o meu objetivo é fazer perguntas específicas para a gente entender como que a mente desses convidados funcionam, para que a gente traga esse know-how para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Então, estou com a doutora Proton. Deixa eu apresentar oficialmente quem é a doutora Proton, né? A doutora Proton é pesquisadora, terapeuta, hipnoterapeuta, especialista em física quântica e reprogramação mental e tem a missão também de transformar vidas, né? Uma colega, amiga de missão. Só que olha que interessante, ela teve uma experiência de quase morte e foi curada através da reprogramação mental e teve o caso enviado para o Congresso de Urologia de 2014 como inexplicado pela ciência. Bom, não tem como a gente não começar por isso daqui, né? Então, doutora, explica um pouquinho, como que foi esse caso, essa experiência de quase morte? O que aconteceu com você? Com certeza. É uma das histórias mais extraordinárias da minha vida. No momento, quando nós estamos passando por esses desafios, a gente não entende. Mas quando nós encontramos o nosso propósito de vida, a gente olha para trás e entende realmente por que tudo aconteceu. Para falar sobre essa experiência de quase morte, eu tenho que falar um pouquinho sobre a minha vida de uma forma resumida, Claro. Para que você entenda o que me levou a passar por esse processo. Então, eu venho de uma família muito humilde, né? Minha mãe me teve com 18 anos numa área periférica, né, do estado de São Paulo. Minha mãe me teve solteira porque meu pai, quando soube que ela estava grávida, ele fugiu. Eu sei só o primeiro nome do meu pai, eu nunca vi o meu pai. A minha mãe passou por um processo muito desafiador, o que envolve traumas desde a vida intrauterina, porque a minha mãe é filha de 2 pessoas da congregação cristã. Então, naquela época, não que eu seja velha, né? Mas naquela época, uma mulher ser mãe solteira com 18 anos era muito grave socialmente e foi muito grave dentro de casa. Então, eu cresci num cenário bastante desafiador. Minha mãe solteira, meus avós, né, condenando muito essa gravidez, né, numa vila, né, do interior de São Paulo, com muita escassez e com muitos problemas emocionais, muitos problemas mentais de relacionamento entre a família. Eu fui crescendo, né, nesse ambiente. Minha mãe se casou quando tinha 8 anos de idade. Que foi mais um trauma, né? Porque a criança ela não entende que a mãe me deixou com os meus avós porque foi o melhor. Hoje eu entendo, lá não. Então, eu já sofria o sentimento de abandono do meu pai. Aí veio esse segundo abandono da minha mãe. E aí eu cresci uma criança depressiva. Eu cresci uma criança suicida. Nossa. Então, todos os dias da minha infância, as pessoas me perguntam: você tem vontade de voltar para algum momento da sua infância? Nenhuma, Michael. Nenhum dia sequer. Nem da minha infância, nem da minha adolescência. Por quê? Porque eu cresci uma criança depressiva. Só que hoje... E quando foi que você teve essa consciência ali que era uma criança depressiva, que tudo estava errado na sua vida? Eu fui ter essa consciência quando adulta. Só adulta. Só adulta. Porque só quando adulta eu soube o que era ser depressiva. O que era a depressão. Eu só fui entender que eu era uma criança suicida quando
eu adulta, eu fui entender o que era suicida. Porque quando você vive num ambiente muito simples, não se fala nada disso, entendeu? Então, se você falar, tô triste, eu tô mal, se você fica no quarto o dia inteiro, é natural, não é uma coisa vista como nós enxergamos hoje. Então, eu fui enxergar isso só quando adulta. Crescendo, né, com essa depressão, eu sempre fui uma criança muito triste, muito reservada, e isso começou o meu processo de obesidade. Então, doutora, mas acho que esse ponto que você falou é importante. Quero dar uma aprofundada nisso, porque talvez existam muitos pais aí que estão com filhos assim depressivos, mas eles não sabem, por falta de informação. Então fala pra gente, depois que você se tornou adulta, até depois que você começou a estudar isso, como que você hoje define que você era depressivo? Quais os sintomas que você tinha para, se tiver algum pai ou uma mãe, observar isso no filho, já ligar um alerta e buscar ajuda? O que você fazia que representa uma criança depressiva? Constante processo de tristeza profunda, né? Por muito tempo. Então hoje nós consideramos depressão a partir de 17 dias, né, de depressão, de tristeza profunda. Eu senti a minha infância inteira essa tristeza profunda. Era um buraco dentro da alma, uma coisa inexplicável. Quem tem depressão hoje também não consegue explicar. É uma tristeza muito profunda e um sentimento muito forte de não pertencimento a esse planeta. Então o tempo todo eu sentia, eu não sou daqui. Eu ficava o tempo todo fechada dentro do quarto porque eu não queria estar com as pessoas. Porque até mesmo a felicidade das pessoas era uma coisa que me incomodava, porque eu não conseguia sentir essa felicidade, né? Eu pensava o tempo todo em formas de morrer. Então eu pensava assim, e se eu pegar todos os medicamentos que estão ali e tomar tudo de uma vez? Será que eu vou morrer? Mas aí a gente vai entrar numa coisa muito, muito interessante. Será que se eu cortar o pulso e sangrar, eu vou morrer? Perto de casa tinha uma ponte. Eu falava, se eu me jogar ali, quando um caminhão estiver passando, será que vai doer muito? Porque eu era criança, entendeu? Então eu tinha esses pensamentos constantemente. Então não era um dia, minha mãe brigou comigo um dia e eu tô triste. Não, eram pensamentos que eram uma tortura constante. Por isso que hoje, quando eu olho lá para trás, eu tenho certeza que eu tinha depressão. Só que como a minha família é da congregação cristã e eu fui criada dentro dessa doutrina, aconteceu uma coisa muito interessante. Toda vez que eu pegava medicamento, toda vez que eu ia, por exemplo, na frente da ponte, eu pensava, mas e se eu for pro inferno? Olha como crenças na nossa mente são coisas muito profundas. Era o meu maior medo, porque eu pensava, se eu me jogar e eu ir pro inferno, eu vou ficar queimando eternamente. O que é pior, ficar queimando eternamente ou viver o que eu tô vivendo? E isso fazia com que eu não me matasse. Caramba, que pesado, né? É muito pesado, mas é muito incrível como a nossa mente funciona. Sim. Porque, por exemplo, hoje eu não tenho essa crença de céu e inferno, não dessa forma. Mas enquanto criança, tendo a mente programada por avós que são são da doutrina cristã e que acreditam piamente nisso, essa também era a minha crença. E querendo ou não, era uma crença, né, uma crença limitante. Hoje enxergando é uma crença limitante, mas uma crença que me salvou naquela época. Porque se não fosse essa crença, talvez eu não estivesse aqui. Por quê? Porque eu não sabia lidar com a situação. Eu não sabia lidar, eu fui uma criança muito diferente. Eu fui uma criança que eu via coisas, eu ouvia coisas, eu sentia muito diferente. E toda vez que eu passava para minha família, olha, eu tô vendo uma coisa assim, eu tô sentindo isso. Eles falavam, é falta de Deus, tá vendo? Se você tivesse indo pra igreja todos os dias com a gente, você não tava vendo isso. E aí isso me causava uma certa revolta contra Deus. Porque eu pensava, como pode Deus ser uma pessoa tão ruim? Porque é uma criança pensando. E a criança só consegue entender por que Deus me deixa passar por isso. Por que Deus me deu, né? Porque a criança é que Deus está criando a nossa realidade, não nós, através né, da religião. Então eu pensava, por que Deus me mandou para uma família onde meu pai foi embora? Por que Deus me mandou para uma família onde minha mãe foi embora?
Por que meus amigos têm televisão em casa, por exemplo, e eu não posso ter televisão? Por que meus amigos vão viajar e eu tenho que ficar indo para a igreja todo dia? Então, na mente da criança que vê o meio social vivendo de uma forma muito diferente, é muito desafiador. Ou seja, além da dor que você já passava pelo estado depressivo, pelo abandono que você sentia, ainda tinha uma certa sensação de revolta, né? Exatamente. E ainda, quando não é revolta, isso é importante ter falado, porque as pessoas, elas julgam muito quem tem depressão porque nunca passaram por isso. Exatamente. E aí, quando não falam de Deus, elas muitas vezes falam, nossa, mas por que você tá assim? Ó, você tem família, você tem emprego, você tem tanta gente passando fome, você tem alimento na sua geladeira. E aí a pessoa se sente culpada. Além dela estar no estado depressivo, ela passa a se sentir culpada, porque de forma consciente, tem razão, né? Isso faz sentido. Pô, realmente, por que eu tô sentindo assim? Eu não deveria estar me sentindo assim. Totalmente. Aí ela fica pior. Então a importância de você trazer esses pontos para as pessoas verem que depressão não é porque ela quer sentir assim, né? Não é brincadeira. Exatamente. Você descreveu perfeitamente, porque o que acontecia? O meu avô, que faleceu recentemente, é o grande amor da minha vida, era um homem muito trabalhador, sempre foi muito trabalhador para dar tudo para nós, e tudo era ter uma casa e alimento. Então eu me sentia muito culpada em estar daquele jeito, porque eu pensava, poxa, mas eu tenho uma casa. Porque é o que as pessoas falam, nossa, mas você estuda, você tem roupa, você tem casa, você tem comida, por que você tá assim? E a criança realmente não entende por que ela tá assim. E aí eu ia pra escola e via meus amigos felizes, meus amigos tendo uma vida comum, e eu não entendia por que eles são felizes e eu não. Só que eu não sabia disso. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente, mas eu não sabia realmente que eles eram felizes e eu não. Porque eu não entendia essa doença. É muito desafiador, porque a criança, ela entende a dor, ela sente profundamente a dor, mas ela não entende o porquê de tudo aquilo. Faz sentido. E isso aí fica até uma dica para os pais, né? Que vê o filho se isolando ou trazendo alguma questão assim, para realmente conversar, entender a criança como criança, né? E não simplesmente fazer ela se sentir culpada ou dar uma resposta simples. Ah, é falta de Deus. Ah, para com isso. Ah, você tem tudo. Eu acho que os adultos são muito cruéis com as crianças, como um todo. Eu escolhi não ter filhos justamente porque quando eu olho para minha vivência lá atrás, eu penso, hoje eu estou preparada para tratar uma criança como uma criança? Eu sou uma empresária que estou viajando constantemente. Eu mal tenho tempo para mim às vezes. Eu tenho tempo para uma criança? Não. Então eu penso até racionalmente, sabe por quê, Michael? Porque se você virar para mim agora e falar, doutora Proton, vamos interromper aqui um pouquinho? Eu não tô bem, eu tô com uma crise de ansiedade, ou eu tô triste, ou eu não tô me sentindo bem. O que eu vou fazer? Eu vou te acolher agora. Eu vou falar, Michael, claro, vamos parar. Eu vou sentar com você, eu vou ser solícita, eu posso te ajudar de alguma forma? A criança faz isso o tempo todo. E o adulto o tempo todo ignora esses sinais. Ai, não tô bem. Ah, aqui não tá bem, moleque. Não tá bem por quê? Tem tudo, te dou tudo, seu pai te dá tudo. Eu tirei de mim pra dar pra você, porque você não tá bem. A correria do dia a dia, né? Essa busca incessante, né, de cada vez mais poder e cada vez mais reconhecimento, faz com que as crianças não sejam ouvidas. E elas estão dando sinais o tempo todo. Sim. Só os pais observarem, né? Exatamente. Nossa, acho que foi muito importante esse parênteses que a gente fez aqui, que acho que vai ajudar muitas crianças e muitos pais aí que estão passando com isso. Mas aí, fechando os parênteses, aí continua, você estava falando aí na sua adolescência, aí como que foi depois? Eu comecei a falar da infância porque nós temos que fazer a ligação do corpo e da mente. Corpo são, mente sã, corpo são. Então, já na infância, eu comecei a passar por um processo, né, de obesidade e fui ficando cada dia mais obesa, o que está totalmente vinculado, né, a todas as questões emocionais que eu estava passando. Quando nós vamos engordando, automaticamente um corpo com gordura é um corpo inflamado. Então,
desde criança com intestino inflamado. Uma coisa que às vezes a gente não fala, né? Ou só os profissionais da saúde física falam, profissionais da saúde mental não falam, mas está totalmente interligado. Porque se eu tenho um intestino inflamado, automaticamente ou eu vou ter depressão ou eu vou ter crise de ansiedade. Então, sempre que chega um paciente, a primeira coisa que eu peço para ele é para ele passar com um médico, né? E analisar, verificar esses exames e verificar se ele está com o intestino inflamado. Porque bases científicas mostram que o intestino, na verdade, hoje é o nosso primeiro cérebro. Então, ali já dá para a gente verificar, né? Qual o grau que essa pessoa se encontra. Então, fui crescendo depressiva, cada vez mais obesa, né? E cada vez mais triste. Ok. Quando eu fiz 18 anos, eu falei, bom, eu vou trabalhar muito, eu vou me tornar muito rica e eu vou embora dessa casa, eu vou embora desse lugar, nunca mais ninguém vai me ver. A rebeldia dos 18 anos, né? E aí eu fui pro meu primeiro trabalho, que foi telemarketing. E aí eu realmente comecei a entender a vida, que não era bem assim, né? Você não faz 18 anos, tem um apartamento e um carro. Então eu fui para ganhar R$290 por mês. Para trabalhar de domingo a domingo vendendo os cartões American Express. O que foi ótimo para o meu desenvolvimento, né? A minha oratória hoje, eu dou todo o valor por todo o processo, por todas as empresas que eu passei. Porque isso foi desenvolvendo para que eu fosse quem eu sou hoje. Mas eu fui ser operadora de telemarketing. Eu não tinha como pagar um curso técnico trabalhando com telemarketing. Então, o que eu fiz? Fiquei ali 6 meses, peguei um pouquinho de experiência, fui pro shopping, fui trabalhar na C&A, vender cartões, né, da C&A. Na C&A eu ganhava R$350. Legal. Então, eu tinha como pagar um curso técnico, eu não tinha como pagar uma faculdade. Porque minha família falava, olha, você tem um teto e você tem comida aqui, você não precisa se preocupar com isso. Mas nós não temos como, né, te ajudar com os estudos. Então, eu fui me virar. Fiz um concurso de bolsa para um colégio técnico da cidade, né? Ganhei 50% de bolsa, legal. O valor do curso ficava R$350 por mês, que era o meu valor, né, de pagamento da C&A. Então, eu ia para a C&A de manhã, com o vale transporte que eles me davam, né? Trabalhava o dia todo, comia muito ali no horário do almoço. Olha como, né, a gente vai vendo que as questões, né, sociais, elas vão conduzindo também para os nossos problemas emocionais. Porque eu comia muito ali, por quê? Porque eu saía dali às 4 da tarde, eu não tinha como voltar para casa. Então, eu andava 4 quilômetros a pé, ficava na porta da escola até às 7 horas da noite para começar o curso e 11 horas da noite pegar o vale transporte, que era para voltar, para ir embora. Então, o que aconteceu? Eu fui engordando cada vez mais. E conforme eu fui inflamando cada vez mais o meu corpo, mais acentuado ia ficando realmente a depressão. Só abrir um parênteses aqui, claro. Porque você trouxe um ponto muito interessante, que apesar de tudo isso, toda essa dificuldade que você estava passando, dificuldade financeira, o esforço que você tinha que fazer, você continuava, você não dava desculpa, você não achava, não, é muito difícil, minha família não tem, por que eu tenho que trabalhar tanto assim, eu não tive essa realidade. Então, eu queria entender o que te motivava ali, começar cedo, acordar cedo, fazer toda essa jornada, e pegar ônibus, fazer tudo isso com pouco dinheiro, sem uma perspectiva ali ainda onde você ia chegar. O que te motivava, o que te impulsionava? Eu nunca aceitei a pobreza. Muito bom. Aceito de jeito nenhum a pobreza. Desde criança. Quando criança, minha família falava, essa menina tem, né, o rei na barriga, essa menina quer ser mais do que ela é. É algo que eu já nasci. Não aceito a pobreza e eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Eu reclamava internamente, tá? Todos esses questionamentos eu tinha. Por que a vida tem que ser assim comigo? Mas eu continuava. Porque eu tinha decidido, é uma questão não de querer, é uma questão de decisão. Se eu vou viver nesse planeta, eu vou viver o melhor desse planeta. Se eu posso viver nesse planeta na primeira classe, eu não vou viver essa vida na segunda classe. Então, Michael, era uma decisão que mesmo com momentos muito desafiadores, me fazia acreditar que somente com estudos eu mudaria a minha vida. Caramba, que poderoso, hein?
Olha esse insight poderoso aqui, né? Então, o que eu entendi daqui, doutora, primeiro, ver a condição que você está agora, independente se você tem uma condição de pobreza, de classe média, ou alguma condição que você não gosta, primeiro é tomar a decisão, né? Que você falou muito. Tome a decisão de não aceitar essa condição que você está agora. Mas o segundo ponto que você falou nas entrelinhas é que, além de você tomar a decisão, você tem que ver, então, o que você precisa para sair dessa decisão. E aí você falou que percebeu que os estudos era o caminho que te levava a sair dessa condição. E aí você foi, mesmo com a mente reclamando, porque tem que ser assim, é difícil. Mas mesmo assim você tinha a decisão tomada e aí você continuou. Exatamente. Eu olhava para a situação da minha família e eu falava, eu não aceito isso. Porque para minha família, que é uma família maravilhosa, abençoada, eles só têm as crianças limitantes deles. O que é ser bem-sucedido? Você entrar numa empresa como a Coca-Cola, por exemplo, como auxiliar de produção, e você envelhecer e aposentar lá. Isso já é ser muito bem-sucedido. Então, o meu avô, ele sempre falou, filha, estuda. Filha, eu vou trabalhar, eu vou fazer as coisas que em casa... Eu nunca precisei pagar uma conta de luz em casa. Nunca. Ele falou, mas o que você trabalhar, estuda. E eu fiz isso fortemente. Mas para ele, estudar era, por exemplo, terminar o segundo ano do ensino médio, né? Isso já era algo incrível. Minha mãe não terminou os estudos, meus tios não terminaram, meus avós não terminaram. Ninguém da minha linhagem familiar chegou até o segundo ano do ensino médio, entendeu? Então isso já era algo incrível. Só que eu ia observando, eu sou uma pessoa muito observadora. Eu ia observando as pessoas ao meu redor, que eram pessoas melhores sucedidas que nós, e eu vi o quê? Qual a diferença entre essas pessoas e eu? Essas pessoas sabem muito alguma coisa. E elas sabem muito alguma coisa porque elas estudaram para isso. Então eu falei, eu tenho que estudar algo, mesmo que seja algo que eu não quero agora. E foi exatamente o que aconteceu. Eu fui pro curso de segurança do trabalho. Se você perguntar para mim o que é segurança do trabalho, eu não fazia a mínima ideia. Eu fui para concorrer a essa bolsa e eu ia fazer biomedicina. Veja, muito simples. Eu li a palavra biomedicina, eu falei, nossa, técnica em biomedicina. Que chique, vou fazer isso. Eu não fazia a mínima ideia do que era. Mas eu sabia que o meu dinheiro dava para pagar aquele curso e é o que eu ia fazer. Mas eu sempre me comuniquei muito bem. E aí, um professor do colégio, vendo eu conversar com as pessoas, falou, nossa, você fala tão bem, por que você não faz? Você não presta, na verdade, para a segurança do trabalho? Eu falei, que é isso? Ele falou, nossa, é muito tranquilo, você vai ficar com uma prancheta ali na mão, né, andando pela operação e explicando para as pessoas, né, coisas que são importantes para a saúde delas, etc, etc. Ele falou, mas tem algo melhor. Eu amo dinheiro. Amo dinheiro. Então ele falou, o técnico em biomedicina na época, são muitos anos atrás, era R$ 1.200 o piso. Mas técnico de segurança do trabalho é 1.800. Na hora eu falei, muda. Foi pelo dinheiro muda, mesmo. Totalmente. Falei, muda, eu vou pra lá. É pelo dinheiro, Max, sempre é pelo dinheiro, entendeu? Quando você tá construindo algo, por exemplo, hoje nós estamos aqui, quarta-feira, sei lá, 11h30 da manhã. Hoje, por ter dinheiro, eu posso sair da minha empresa, vir aqui e fazer esse podcast contigo. E depois a gente pode sair almoçar. E se eu quiser tirar o dia, tá tudo certo. Porque hoje eu tenho esse poder aquisitivo. Quando você não tem o poder aquisitivo, você tem que criar, entendeu? Então, não vou falar pra você, fui trabalhar por amor. Não, eu fui trabalhar porque eu queria construir um império. Perfeito. E a única forma de começar era aquele curso. Perfeito. Eu acho que é muito importante você reforçar isso, né? Porque as pessoas têm... Hoje em dia tá muito na moda a questão da missão, do propósito. Inclusive, eu mesmo falo que a gente tem que viver com um propósito, sim. Trabalhar por um propósito. Só que não é todo mundo que tá nesse timing, né? Exato. Hoje eu vivo. Hoje você vive, Mas né? hoje eu posso viver. Primeiro, eu precisei construir uma base para que eu viva o meu propósito. Não é simples assim. Não é todo mundo que pode viver o propósito agora. Eu atendo muitos empresários, muitas empresárias falindo
sem conseguir manter a sua família, porque de repente saiu da indústria, porque falava, não, vou abrir minha empresa. Mas não tinha know-how nenhum para abrir empresa. E aí falha e entra numa condição financeira muito delicada. Ah, mas o meu propósito é esse. Você tem que viver sim o seu propósito. Mas você tem que viver isso com responsabilidade. Você realmente tem que trilhar degrau por degrau. Para que aí sim você possa viver o seu propósito. Porque senão você nem vive o propósito, né? Você vai lá tentar viver, não dá certo, não tem dinheiro para se manter, e aí não tem nem dinheiro para sustentar a família, nem vive o propósito. E aí depois você começou a ganhar dinheiro como técnico de segurança do trabalho. Eu coloquei na minha cabeça, Michael, eu faço isso em tudo. A minha equipe, os meus pacientes me ouvindo, eles vão falar, isso é real. É muito desafiador estar ao meu lado. Tanto equipe, quanto pacientes, quanto clientes. Porque eu só vou atender você se você falar pra mim, olha, eu quero chegar lá nas estrelas. Se você falar pra mim, eu quero chegar na altura daquela porta, eu nem quero te atender, entendeu? Porque eu penso assim, e como eu penso assim, eu ajo assim na vida, eu acabo atraindo pessoas fortes que queiram realmente isso. Então, Michael, eu coloquei na minha cabeça que eu seria a melhor técnica de segurança do trabalho da escola e que eu ia me destacar. Por quê? Porque eu sabia o quão concorrido eram os estágios, né? E eu queria ter o melhor estágio. Então, ok. Alguns meses de aula eu consegui um estágio na construção civil e eu saí de um salário de R$350 para R$800. R$800 de segunda a sexta. Eu tava me sentindo bem rica. Então surgiu uma outra oportunidade numa empresa que se chamava Hexan na época. E mais de 200 pessoas concorreram para a vaga. E eu consegui aquela vaga. Já era R$1.200. Eu me senti incrível. Eu me senti assim, a mais poderosa. Trabalhando de jaleco branco, porque era uma indústria farmacêutica. Então eu entrava com o jaleco branco, eu falava, nossa, eu tô muito poderosa. E ganhando R$1.200, nossa, eu tô muito rica. E eu fiquei fazendo estágio nessa empresa por 1 ano até me formar. E foi um dos piores momentos da minha vida profissional, mas foi um dos que mais me ensinou. Porque eu tinha um gestor, Michael, que ele era uma pessoa que humilhava muito as pessoas, sabe? E eu realmente dava motivos, porque eu era muito simples. Então, como era uma indústria farmacêutica, a pessoa mais simples ali era um técnico em farmácia. Agora imagina, eu vim de uma família que a gente comia arroz, feijão e uma mistura. Eu nem sabia o que era proteína, por exemplo. A primeira vez que eu fui comer salmão foi lá. Então, eu tinha roupas realmente muito periféricas. Meu cabelo... Hoje, por exemplo, meu cabelo é lindo, é maravilhoso. Por quê? Porque eu posso cuidar. Naquela época, nem tinha tantos produtos para limpar. Então, era sempre preso, sempre armado. Então, ele sempre falava, olha como você se veste, né? Olha a forma que você se porta. Era muito desafiador, porque eu nunca tinha aprendido aquilo. Então, eu aprendi numa dor, assim, muito forte. Na humilhação mesmo. Na humilhação mesmo. Só que eu tinha mantido... Muitas pessoas passam por humilhação. Eu quis falar isso porque muitas pessoas passam por humilhação e pelo ego falam, eu não preciso passar por isso. Desistem e aí vivem realmente uma vida em total declínio. Quando você sabe o que você quer... Você tem que entender que você vai passar por momentos que são muito desafiadores. E vai entrar pessoas na sua vida que realmente são pessoas muito ruins. Mas elas não são ruins com você. Perfeito. Elas são pessoas ruins porque elas estão passando pelos processos pessoais dela. Não é pessoal. Eu fui entender isso muito tarde. Que quando você, por exemplo, me trata mal, não tem nada a ver comigo, tem a ver com você. E eu era muito jovem. Então eu tinha colocado tão fortemente na minha mente que eu ia vencer, que mesmo passando por todo esse processo, eu continuei lá até o fim. Mas cada vez engordando mais. O corpo foi somatizando. O corpo foi somatizando. Formas, né? E eu tô contando isso porque aí sim vocês vão entender o porquê da doença depois. Porque você lida com isso diariamente, né, Michael? Eu também lido
diariamente com isso na clínica. A doença nunca vem do nada, né? Nossa, do nada fiquei doente. Não. São anos de somatização até, né, vir a doença. Poderia dizer que a doença é cultivada, né? Pelas suas experiências, pelas suas emoções, pelos seus pensamentos, as coisas que se absorvem, né? Tanto absorve fisicamente com os alimentos, quanto absorve emocionalmente de informações, né? Perfeito. Aí, ao longo do tempo, a doença é cultivada, aí de repente aparece, né, entre aspas, aparece no corpo físico, e a pessoa fala, nossa, eu tô com essa doença aqui, e acha que é só aquilo ali, só aquilo que ela tá vendo é só a ponta do iceberg, né? Exatamente. E aí esquece de olhar mais a fundo, né? Exato. Nós vamos entrar nisso com certeza daqui a pouco, é por isso que a hipnose é tão extraordinária. Por isso que, para mim, a hipnose é o que a gente tem de mais extraordinário para cuidar da mente hoje. Porque você consegue voltar lá, na causa raiz. Nós somos os criadores de problemas, nós somos os criadores de doença, né? Mas a gente não entende que nossas emoções estão criando tudo isso. Então, Michael, eu me formei na crise de 2014, né? Aquela crise de 2008, perdão. Que foi aquela crise muito forte que o Brasil passou, uma crise financeira muito forte. E aí todas as indústrias estavam mandando embora. Ou seja, não fui efetivada, não tinha um trabalho. O que eu fui fazer? Eu fui para 25 de março, comprar CD, DVD, roupa falsificada. E fiquei 1 ano vendendo na feira, vendendo porta a porta, vendendo CDs, DVDs de filmes, jogos. E isso foi o que me manteve por 1 ano, enquanto diariamente eu mandava currículo, enquanto diariamente eu passava nas agências de emprego, falando, olha, tô aqui, hein? Quando surgir uma vaga, eu quero fazer entrevista. E eu lembro que na época eu fui ficando, né, colega das meninas, né, da agência. Elas falavam, nossa, meu Deus, a gente já tem seu currículo, já tem seu contato. Quando surgir uma vaga, nós vamos te chamar. Eu não, mas eu tô passando aqui porque eu quero ser lembrada. E 1 ano depois eu consegui entrar na área de segurança do trabalho. E agora, resumindo muito, cresci muito, me formei em segurança do trabalho, em meio ambiente, em normas nacionais, normas internacionais. Fui ser professora no Senac, no curso de segurança do trabalho. Então, tive a oportunidade de ser estudante e depois, né, ser professora. E encerrei a minha carreira na área de segurança do trabalho como coordenadora corporativa de saúde, segurança e meio ambiente, com apenas 24 anos de idade. Caramba! Então, assim, deu muito bom. Sofri muito, mas acabou acontecendo, né, um crescimento muito legal, né, um crescimento exponencial, realmente, na área. Só que nesse processo, aí entra as nossas crenças, né, antigas e as nossas crenças limitadoras. Aí eu estava vivendo o auge. Eu ganhava R$7.000. Michael, R$7.000 lá atrás. Isso como professora ainda? Não. Segurança do trabalho. Eu era coordenadora corporativa de uma indústria e também era professora, né? E também fui professora no Senac. Você seguiu a carreira corporativa. Isso. A minha carreira era corporativa. O Senac era mais um status, sabe? Sim. De você ser professor. Porque como eu também tinha uma consultoria, eu nem falo tanto dessa consultoria porque eu fazia alguns trabalhos mais freelance. Ser professora era um peso muito forte, né, no currículo. Então, eu lecionava algumas aulas no Senac, mas não foi minha carreira. E ali você estava no topo do todo o trabalho que você tinha feito, né? Não, financeiramente. Eu estava no topo. Então, a minha meta ali era... Bom, já sou coordenadora. Agora, fui para engenharia. Fui estudar engenharia. Vou para engenharia. Faço a graduação de engenharia. Pós-engenharia de segurança do trabalho. Acabou. Diretoria. Essa né? Eu tinha todos os degraus ali muito bem traçados. Eu amava a área de segurança do trabalho, Michael? Não. Mas eu era muito grata. Porque é por essa área que eu estava vivendo coisas que nem eu e nem a minha família sonhamos viver. Então, por exemplo, andar de avião. Nossa, minha primeira viagem internacional. Caraca, eu tô fazendo uma viagem internacional, entendeu? Eu lembro que, na época, eu comprei um Ford Focus. Aquele Ford Focus quadrado, que eu sou apaixonada até hoje.
E o gerente operacional da planta tinha um carro daquele. Então, quando eu comprei um carro daquele, eu falei, caraca, eu tenho o mesmo carro que o gerente. Então, assim, eu era uma menina, né? Muito deslumbrada com tudo que eu estava alcançando através de muito trabalho mesmo. Eu cheguei a ficar, Michael, 46 horas na operação sem ir embora. Eu era especialista em startup, então eu startava novas operações no Brasil, o que me deu muita evidência no mercado, porque não é todo mundo que se especializa nessa área, mas o que me fazia trabalhar demais. Então, o que aconteceu? Eu estava na operação, e então eu comecei a sentir muitas dores renais. Ia para o hospital, tomava soro, e toma água que vai passar. Ok. Passou-se alguns meses assim, até que um dia eu desmaiei na operação. Eu desmaiei de dor, eu não aguentava. Fui pro hospital, tomei soro, o hospital já me mandou para um especialista, que é um especialista muito famoso no país, que é o Dr. Vitor Pagotto. E aí, na hora que ele viu os meus exames, ele falou... Isso era umas 5 horas da tarde. Ele falou, amanhã, 7 da manhã, eu quero você no hospital, porque 7 da manhã eu vou te operar. Você tá com o seu rim direito 90% dilatado, ou seja, inflamado. O rim esquerdo 70% dilatado. Essa inflamação tá indo pro seu pâncreas. E se continuar assim, você vai morrer. Nesse momento, Michael, a minha revolta com Deus e com a vida foi muito gigantesca. Aí todos os monstros que estavam um pouco adormecidos, porque eu não vou dizer que eu estava curada da depressão, mas eu comecei a viver coisas boas também. Então começou a amenizar todo aquele sentimento. Quando isso aconteceu e eu me vi ali dentro do hospital, eu voltei de novo com uma revolta gigantesca contra Deus. Eu falava, por quê? Eu só sofri a vida toda, agora que eu tô bem, por que você tá fazendo isso? Esforço. Por que você é tão ruim assim? E aí o negócio ficou ruim. Porque todos os dias, quando eu acordava, eu falava, se você existe mesmo, me leve embora desse planeta. Porque só quem passa pelo processo de doença renal sabe, Michael, é uma dor muito insuportável. Eu fiquei 2 anos fazendo cirurgias. Eu fiz 12 litotripsias, 4 uretotripsias, que é a cirurgia mais invasiva. E o que acontecia? O meu rim não parava de produzir pedras. Essas pedras entravam no canal, no ureter, e elas iam obstruindo. E aí eu ia inflamando. Ok. Na minha última cirurgia, toda a cirurgia, eu ficava com uma coisa chamada duplo J, que é uma barrinha de ferro desse tamanho, que fica no seu canal, fazendo uma pressão para abrir o canal para que as pedras desçam, né? E nessa última cirurgia, quando eu voltei da anestesia e eu senti que eu tava, porque eu sentia, você anda, você sente. Quando eu senti que eu tava com duplo J, eu falei, não é possível, porque eu pensei que era a última cirurgia. E aí, o Dr. Fábio, que já era até um outro médico, ele falou, olha, o que nós descobrimos nessa última cirurgia? Que ao invés de você ter 2 ureter, o que todo mundo tem, você tem 4 ureter. Então, o que acontece? A gente coloca o duplo J em um, a pedra vai pro outro. A gente coloca no outro, a pedra vai pro outro. É isso que tá acontecendo. Aí eu falei, chega, eu não aguento mais. Eu falei, doutor, quanto tempo de vida eu tenho se eu parar de fazer as cirurgias agora? Ele falou, isso é um suicídio consciente. Eu falei, quanto tempo? Ele falou, uns 6 meses. Eu falei, tudo bem, eu não faço mais. Você tinha feito 12 cirurgias. Eu tinha feito 4 cirurgias. E a litotripsia, ela é um processo... Ela não é um processo de cirurgia evasiva. Ela é um processo onde você entra numa máquina e um martelo, ele vai batendo ali, né, nas pedras com o intuito, né, delas irem se quebrando. E aí, nesse momento, Michael, eu realmente desisti. Eu não falei nada pra minha família, eu tava muito cansada. Já eram, né, quase 2 anos. E aí, eu fui procurar na internet coisas pra fazer antes de morrer. Você já tinha aceitado que você tinha 6 meses de vida. Eu já tinha aceitado. Eu não queria continuar aquele processo. Porque aí voltou todos os monstros do passado. Bateu a canseira, sabe? De, não quero mais. Fui pesquisar na internet coisas pra fazer antes de morrer. Só uma curiosidade. Como que tava a sua mente nesse momento? Você falou, não, tudo bem, eu aceitei, não vou continuar o tratamento. Você sentiu um alívio?
Como anestesiada. Que foi? Anestesiada? Você não pensava nisso? Anestesiada de... Chega. Até aqui eu batalhei. Se o universo quer que eu vá embora, eu não vou ficar insistindo pra viver. Era esse o sentimento, Michael. Não é um sentimento de alegria, de alívio, mas era um sentimento de cansaço mesmo. Cansaço de alma. Porque as dores emocionais, elas eram muito mais profundas que as dores físicas. Porque você não tem controle nenhum. E nós sabemos que nós não temos controle nenhum na vida como um todo. Mas você estar aqui e de repente, como as crises de ansiedade acontecem, né? E você de repente começar uma crise onde você tem que ir para um hospital e você tem que ficar ali horas e horas e agulhadas e aquele ambiente e você saber que você fez tantas cirurgias e ainda assim nada, era muito cansativo. Hoje eu dou um valor para a vida, Michael, que quem não passou por um processo de doença nunca vai dar. Porque para as pessoas é natural acordar saudável. Para as pessoas é normal. Acordei sem dor. Normal. E não é, na verdade. Porque é um número gigantesco de pessoas que acordam com dor. São milhões de pessoas fazendo quimioterapia. São várias pessoas perdendo membros agora. Então, assim, não é normal. É divino. É incrível, entendeu? É um presente. Eu acordei hoje sem dor. É um presente, porque milhões de pessoas não acordam assim. Eu acordei hoje numa cama quentinha. Milhões de pessoas estão no estado de rua. Eu acordei e tinha um pão com manteiga para comer. Milhões de pessoas não têm o pão, nem a água, entende? Então, você só tem essa visão da vida tão profunda quando você passa por esse processo. Que você vê que você vai se despedir e que você vai embora e bate um medo. E não é nem um medo da morte, é um medo do desconhecido, de agora realmente eu sei que vai acontecer. Porque hoje nós estamos aqui e em nenhum momento eu pensei, será que eu vou morrer hoje? Eu acredito que você também não é natural. Agora, quando você está num processo de doença, sim. Então percebe que a sua mente também vai ficando dilacerada em conjunto com a dor física? Sim. Caramba, doutora, que história incrível, hein? E, nossa, acho que as pessoas que estão nos ouvindo... Acho que esse é o momento pra gente parar, refletir e agradecer tudo que a gente tem na vida, né? Exatamente. Então, olha as coisas. Só de você ter a oportunidade de estar vendo isso aqui, né? De ter, talvez, um celular, um computador. Exatamente. Porque isso é a minoria das pessoas que tem essa condição, né? Sem dúvidas. No mundo hoje, repleto de pobreza, né? Eu vi outro dia que uma estatística que quase metade da população brasileira não tem acesso à internet, né? E ninguém acorda ali achando que, nossa, sou grato por ter internet, né? Exatamente. Porque é normal, né? Na cabeça que, todo dia tem internet, né? Mas agora isso foi muito mais profundo, né? Um pão com manteiga, uma água potável, né? A saúde, não ter dor. Nossa, eu tô mais grato ainda pela minha vida agora, pela minha saúde, pela saúde da minha família. Nossa, muito poderoso isso. É isso, porque, por exemplo... Você acaba de ser pai e eu imagino que seja uma experiência assim muito extraordinária e você vai começar a enxergar a vida já muito diferente de quando você não era pai. Mas você teve a oportunidade de ter uma filha, sendo que muitos casais hoje sofrem, choram por não ter. Você teve a oportunidade de ter uma filha saudável, sendo que muitas crianças já nascem com N problemas. Quando a gente não entende... É por isso que eu amo a física quântica. Eu sou muito apaixonada. Eu vivo a física quântica, Michael. Porque a física quântica, ela te traz essa visão de vida. Ela te tira daquele patamar, né, de Matrix, de viver no automático. E ela te faz enxergar a vida de uma forma que nós não fomos treinados mentalmente para enxergar. Sim. Então eu tenho uma filha, minha filha está saudável, minha filha está numa casa confortável com a minha esposa, eu sou casado com a mulher que eu amo, eu tenho uma empresa e eu vivo a minha missão. Não tem riqueza maior que essa. Todo o restante é bônus. O dinheiro é maravilhoso, o dinheiro ele vem em abundância, mas ele se torna um bônus, entendeu? Porque a verdadeira riqueza você já tem todos os dias. E às vezes não agradece, porque às vezes não bati a meta, era para faturar 1 milhão, faturei 700 mil. Nossa, que mês ruim, que péssimo, vamos melhorar isso.
Entende a profundidade do negócio? Total. Caramba, profundo. Mas tá igual um filme onde os intervalos são os insights profundos, que tá muito legal. Total, mas, tá maravilhoso. Aí, então, voltando, você, 6 meses de vida, aceitou que não tem mais o que fazer, deixa eu procurar o que eu posso fazer antes de morrer. Exatamente. Aí como que foi, no dia que você foi fazer essa procura mesmo, você escreveu isso no Google? Exatamente. O que você escreveu, você lembra? Coisas para fazer antes de morrer. Sério? Foi exatamente isso. E o que foi a primeira coisa que chamou sua atenção que você entrou? Apareceu muita coisa de espiritualidade, apareceu retiros, apareceu fotos de pessoas pulando de bungee jump, fotos da Índia, apareceu N coisas. E realmente eu comecei a ver essas coisas mesmo para fazer. E aí eu falei, nossa, eu quero fazer um retiro espiritual. Nunca fiz um retiro espiritual. Deixa eu cuidar um pouco da minha alma, já que eu vou embora, né? Deixa eu verificar se tá tudo bem. E aí, nessas buscas, Michael, eu sou uma pessoa que eu acredito que nada é por coincidência. Eu acredito realmente que existe uma força no universo, que eu não vou pôr um nome, se é Deus, Buda, Hare Krishna, enfim, mas eu acho que tem uma força no universo que nos move para algumas direções. E ali eu vi um vídeo do Amit Goswami, que sempre está no Brasil agora, que é um físico indiano falando como nossos pensamentos, sentimentos e emoções criam a nossa realidade e como todos os nossos pensamentos, sentimentos e emoções estão mandando ondas de informação para as nossas células que fazem com que o nosso corpo crie a doença. E aí, ouvindo um pouquinho ele, eu comecei a pesquisar sobre isso, porque até então eu não fazia a mínima ideia, e eu cheguei até onde? O documentário O Segredo. Nossa, assim que você encontrou o segredo. Foi assim que eu encontrei o segredo. Aí eu lembro que eu assisti o Segredo... Isso foi em que ano? Hã? Em que ano isso? Acho que 2015. Acho que 2015. Tá. Aí você achou o documentário? Achei o documentário. Foi 2015? Eu acho que sim, 2015, 2016, um desses 2 anos. E eu lembro que eu tinha uma televisão velha de tubo ainda. E eu assisti nessa televisão e eu estava no meu quarto e eu assisti O Segredo. E aí aconteceu uma coisa muito incrível. Porque eu não tive a sensação que eu estava aprendendo aquilo, Michael. Eu tive a sensação que eu estava relembrando aquilo. Aquilo fez tanto sentido pra mim que eu falei... De alguma forma, eu conheço isso. Foi o que eu senti. Sentiu que era óbvio. Aí eu mergulhei nisso. Eu comecei a estudar todos os livros, todos os vídeos, tudo. Cheguei no professor Hélio Couto, que é uma pessoa que eu tenho um amor, assim, fantástico. Pra mim, a maior referência que nós temos no Brasil. E fui assistir, sei lá, quantas centenas horas aulas do professor Hélio Couto e tudo que existia. E aí fui ler os livros do Deepak Chopra, aí cheguei nos livros do Napoleão Hill, que também são livros que tem muita física quântica. E conforme eu comecei a estudar aquilo, eu comecei a entender um pouco sobre a mente, que eu nem sabia o que era mente, tá? E aí eu cheguei até a reprogramação mental. Trocar informações neurais anticrescimento por informações prósperas evolutivas. De alguma forma, intuída, eu pensei da seguinte forma. Bom, metafisicamente, o que é ter problema no rim? Medo, rejeição, abandono. Por isso que eu contei a história lá atrás. Entendi, eu fui criando isso. E isso adoeceu os meus órgãos. Eu falei, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conversar com os meus órgãos. Eu tenho que explicar para os meus órgãos, estou falando de uma forma muito popular. Eu tenho que explicar para os meus órgãos que isso não existe mais. Essa não é mais a nossa vida. Que eu mudei, que nós estamos vivendo uma vida extraordinária agora. E que ele não precisa mais se manifestar dessa forma. E foi aí que eu peguei um áudio Só uma dúvida. No Claro. momento que você pensou nisso, você teve esperança de... isso vai resolver? Ou como que foi? Não vou falar pra você que eu tive esperança. Era um mundo muito novo pra mim. Eu queria experimentar, na verdade. Tava testando de tudo. Tava testando de tudo. Aí eu fui pro YouTube, peguei um áudio de afirmações positivas da Louise Hay. Porque eu fui, lógico, né, ler os livros da Louise Hay, que é uma grande mestra nisso também. E aí eu peguei um áudio de afirmações positivas da Louise Hay,
que nada mais é também do que uma reprogramação mental. E aí, fazendo esse áudio, no final, eu falava com os meus rins. Gratidão, meus rins abençoados. Gratidão, universo, pela minha cura. Eu me sinto completamente saudável. Gratidão, universo, pela minha cura. Eu me sinto completamente saudável. Aí eu imaginava, né, vários operários ali no meu rim, sabe? Vários bonequinhos mesmo, porque eu já tava num transe hipnótico. Porque conforme eu ia fazendo, né, o processo de reprogramação, eu já tava em transe hipnótico, daí eu imaginava vários bonequinhos ali tirando as pedras e eu via os meus rins muito bem. Eu entrei na internet, via foto de um rim, como que era um rim mesmo, como que eram os ligamentos, como que era o ureter. Eu desenhei tudo aquilo e falei, bom, vou imaginar isso. Ok. Passaram-se um tempo e eu continuava tendo as crises renais, tá? Eu tinha as crises renais, não era uma coisa que tô fazendo e pronto, resolveu. E eu ia muito pro hospital. Só que 3 meses e 2 dias depois, eu acordei de madrugada numa crise renal, uma das piores. Eu não tinha ninguém em casa, eu fui dirigindo pro hospital. Lá, o médico me colocou no soro. Eu tive que tomar tramal com morfina, porque era muito insuportável. Fiquei lá a madrugada toda. Aí o médico pegou e falou, olha, o seu médico vai chegar num próximo plantão. Fica aqui, não vai embora não. Eu falei, não, eu não aguento ficar aqui, eu vou pra casa. Eu cheguei em casa, Michael, e aconteceu uma coisa que é muito difícil explicar. A sensação é como se tivesse aberto umas 20 válvulas do corpo de bombeiros. Eu ouvi uma pressão no abdômen. Fiz assim, ó. Uma pressão assim muito forte. E eu fui pro banheiro. Quando eu fui pro banheiro, eu fiz xixi e saíram todas as pedras. Nossa, você eu viu tenho as pedras saindo? Sim. Eu senti, né? Sentiu Lógico. E tava lá, né? E eu senti saindo, só que sem a dor que realmente é. Por quê? Porque eu tava sob efeito de muito medicamento. E aí, eu peguei aquelas pedras, né? Peguei uma luva ali, tirei aquelas pedras e voltei pro hospital. Porque qual era o medo do médico? Ter uma hemorragia interna, né? Rasgar ali o canal. Na hora que eu cheguei, o médico falou, pelo amor de Deus, vamos fazer um ultrassom. Fez o ultrassom, nada. Não, vamos colocar contraste, né? E vamos fazer uma tomografia, porque não é possível. Fez a tomografia, nada. Não tinha mais nada nos rins. Tava saudável. Tava saudável. Aí ele falou, não é possível. Ele falou, nunca vi isso. Aí depois eu repeti os exames, ele pegou com os meus exames e ele falou, eu vou levar isso pro congresso. Porque eu nunca vi uma coisa dessa. E daquele dia em diante, acabou. Eu nunca mais tive nada. Aí eu renunciei à minha carreira corporativa na área de segurança do trabalho. Porque naquele momento eu falei, se eu fiz isso comigo, eu posso fazer isso com qualquer pessoa do planeta. Foi aí que eu encontrei o meu propósito de vida. Foi aí que eu senti, eu vim para o planeta para fazer isso. Aí eu abri uma empresa chamada Nova Ordem Mental, na época. Porque com todos os rumores da nova ordem mundial, eu queria uma coisa que fosse yin e yang, sabe? Uma coisa totalmente oposta daquilo que é visto, né, como algo muito negativo. E abri uma empresa que seria uma empresa de palestras motivacionais. Eu já fazia muitas palestras em CIPAT. Falei, vou fazer palestras ensinando isso para as pessoas. Só que ninguém queria me contratar, em primeiro lugar, né? Quem sou eu, né, na área. Então eu comecei a fazer muitas palestras gratuitas. Comecei a usar todo o networking que eu tinha da indústria. Então eu ligava pro diretor, falava... Ô, João, tudo bem? João, olha, eu tô com uma empresa assim, assim, assado. Abre as portas pra eu fazer. Olha, não tenho budget. Não, eu vou de graça. Ele, então de graça pode vir. E aí eu comecei fazendo isso. E aí as pessoas nas palestras falavam, você não atende individualmente? Aí a primeira pessoa que me falou isso, eu ouvi. Atende sim. Aí eu pensando comigo, como atendo? Eu atendo. Daí falou, então vamos marcar semana que vem. Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou atender? Né? Só que tem uma coisa, Michael, que eu falo pros meus pacientes até hoje. O como não é um problema seu. O como é um problema do universo. Eu tava abrindo uma empresa. Ninguém tava pagando pelas palestras. Uma pessoa falou, olha, eu pago pra passar individualmente com você. Você vai falar, não. Não faz sentido, né? Não faz sentido, entendeu? Você tem que aproveitar as oportunidades, sem enganar as pessoas. Então, ela é a Amanda, né? Uma pessoa que eu adoro até hoje. Então, eu falei, olha, Amanda, eu não sou terapeuta, porque até então eu não era, né? Eu não sou psicóloga. O que eu posso fazer é o seguinte. Eu posso te ensinar o que eu sei e você fazer o que eu fiz, ok?
Ela, ok, então tá bom. Ela falou, só que eu não tenho como te pagar agora. Eu falei, tá, então assim que você melhorar suas condições financeiras, você me paga, porque eu já não tinha mesmo. Eu precisava fazer alguma coisa. E a Amanda estava com depressão. E 1 mês e meio depois, ela falou, Mai, eu não sinto mais nada daquilo. Eu não sinto mais nenhuma daquelas dores. Você ensinou ela a fazer o que você tinha feito. Eu ensinei, que é o que eu faço hoje. Hoje, eu tenho milhares de alunos. Eu tenho alunos em 23 países. O que eu faço na minha mentoria? Exatamente isso. Ensinar as pessoas física quântica. Porque quando você conhece a sua mente e você sabe como limpar todos os lixos emocionais, reprogramar e programar crianças capacitadoras, acabou, entendeu? Você vai fazer o negócio acontecer. E aí, através da Amanda, começou a aparecer uma outra pessoa. Comecei a atender amigos. Aí, esses amigos começaram a me indicar para os amigos deles. E aí, eu fui começar a estudar. Hipnose, reprogramação mental, terapia. Aí que eu fui trilhar, realmente, fui pro caminho da terapia. E o que mais deu certo? Terapia. Abri uma clínica. Fui crescendo, cada vez tendo uma clínica maior, tendo uma agenda extraordinária. E saí das palestras. Fazia palestra só quando um cliente, só quando alguém me pedia. Só que aí veio agora a pandemia. E com a pandemia, eu tive que fechar a clínica. Então eu tive que me reinventar de novo. Você fazia só terapia e só palestra? Terapia. Exatamente. Não existia. Hoje o meu carro forte é o digital. Mas até então não era. Então, na pandemia, o que eu fiz? A clínica, que já me dava um faturamento muito bom mensal, foi para 0. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Bom, tem que pensar em atender no digital. Não fazia a mínima ideia como eu ia fazer isso. Só que muitas pessoas me procuravam falando, eu não sei o que fazer, eu tô sofrendo. Naquele desespero de morte mesmo. Então, o que eu fiz? Eu fiz um grupo no WhatsApp. Para quem quiser entrar gratuitamente. E lá eu falava com as pessoas todos os dias. E dava uma das minhas reprogramações. Porque até então, isso se passaram alguns anos. Aí eu já tinha minhas próprias reprogramações mentais. As próprias reprogramações da clínica. E aí eu comecei a ceder isso gratuitamente para as pessoas. Legal. E aí eu comecei a receber uma chuva de depoimentos. O meu Instagram é um Instagram com o maior número de depoimentos do mundo. Por quê? Porque era muito depoimento de pessoas se curando. Em várias esferas. Não eu curando as pessoas. As pessoas se curando. A gente não cura ninguém. Sim. As próprias pessoas se curam. Mas através desse conhecimento. Então o que aconteceu, Michael? Eu comecei com esse grupo gratuito. Aí eu vi que muitas das pessoas que estavam ali não faziam por ser gratuito. Eu coloquei o valor de R$44. Esse produto começou com 30, 50 pessoas. E hoje já se passaram 23 mil alunos, né? E todo mês, né, entra aí uma média de 700 mil pessoas por mês. Nesse grupo você começou lá atrás com 30 pessoas. Exatamente, gratuito. Hoje se tornou um produto que é o carro forte da minha empresa. Caramba, doutora Frotton. Que história, hein? Primeiro... É muito legal. Parabéns. É muito incrível. E aí, no final, ainda deixou várias dicas de marketing, inclusive, né, para os profissionais liberais, para os terapeutas, né, que eu trabalho muito. Que o principal que eu tirei dessa parte final de estratégia é gerar valor gratuitamente primeiro, né? Para mostrar a sua capacidade. E aí, com os resultados, mostrando que você tem resultado, aí sim você começa a cobrar, que quando você cobra, você aumenta até mais o comprometimento, que aumenta mais o resultado, que aumenta os depoimentos, e aí vira uma bola de neve, né? Exatamente. E não tem parar, né? Não tem como dar errado. É muito trabalho, dedicação e entrega. É uma lei universal, Michael. Se você quer receber, você tem que dar. Eu enriqueci porque eu enriqueço as pessoas. Primeiro, eu enriqueci as pessoas para que depois essa abundância voltasse para mim. As pessoas querem começar agora e elas querem começar agora já ganhando muito dinheiro. E não é assim que funciona o mercado. Existe uma construção. Há quanto tempo você está atuando para que hoje você tenha os seus resultados? De repente, vai uma pessoa na sua escola... E um aluno, ele se forma e ele acha o quê? Ele acha que ele tem que estar no mesmo patamar que você. E aí passa 6 meses, 1 ano, ele desanima porque ele não está faturando, né, sei lá, no mínimo R$100 mil por mês. E não é assim, é uma construção. É uma construção que requer muito autoconhecimento e entendimento. Por quê? Porque eu comecei com aquela história lá atrás.
E por que eu falei tantas vezes que eu questionava tanto Deus? Porque hoje eu entendo Deus. Hoje eu entendo essa figura, né, que a sociedade chama de Deus, porque eu entendo que ele não fez absolutamente nada contra mim. Ao contrário, ele me moldou e me lapidou desde o meu nascimento até hoje para que muitas versões da Maiara morressem para que nascesse a doutora Próton. Muitas versões nossas precisam morrer para que nasça a nossa versão mais forte. Então, quando senta uma pessoa na minha frente e fala eu fui abandonada pelos meus pais, não é só uma teoria acadêmica, eu senti isso, então eu consigo atendê-la muito melhor. Quando senta uma pessoa na minha frente e fala eu tô com uma doença terminal, eu também tive, então eu consigo entendê-la bem melhor. Quando chega uma pessoa e fala eu tô com a minha vida financeira em declínio, eu tô passando por muitas necessidades financeiras, eu também passei, Michael. Então, o que eu passei na minha vida foi a maior faculdade, pós-doutorado, mestrado, PhD. Por quê? Porque eu vivi. E não tem comparação entre você estudar algo e você viver algo. E hoje você considera que Deus, né, como você falou, permitiu que você passasse por tudo isso para que isso fosse a sua maior bênção que você vai gerar para o mundo através desse propósito? Eu não acho acho que Deus permitiu. Porque eu acredito que nós temos o livre-arbítrio e que nós não somos marionetes sendo manipuladas por Deus. Mas eu acredito que eu escolhi essa missão no planeta. E porque eu queria viver essa missão no planeta, eu escolhi nascer nessa família, com essas dificuldades, com essas fragilidades, para que isso desconstruísse as minhas fraquezas e construísse as minhas fortalezas. É isso que eu acredito. Entendi. Então, seria como se Deus tivesse permitido você viver a sua missão. Exatamente. E aí você precisou passar por isso para hoje ter essa conexão com essas milhares de alunos que você tem. Eu acho que absolutamente tudo que nós passamos na vida, isso tem um intuito de nos moldar e nos fazer crescer. Você pode pegar os maiores players do mercado, todos que sentarem aqui, eles vão contar histórias muito desafiadoras. Sim. Então, qual a diferença de uma pessoa que chega, né, em determinado patamar financeiro e de sucesso na carreira, com aquela pessoa que não chegou? O quanto aguenta porrada. Aguenta porrada e levanta. Eu continuo levando muitas porradas até hoje. Você não leva porrada todo dia? Com muitas. Certeza. Mas qual a diferença? Algumas pessoas falam, eu não aguento mais, eu vou parar. Eu não preciso disso, eu vou parar. E outros falam não. Ford falava uma frase que é minha frase preferida. Quero e obterei. Eu sou um robô. Eu sou um trator na minha vida. É exatamente isso que eu penso. Quero e obterei. Então eu posso estar levando muita porrada. Eu tô levando porrada. Mas eu tô ali, em frente. Por quê? Porque se eu continuar em frente, eu vou chegar. Se eu desistir, eu não vou chegar. Eu estarei viva do mesmo jeito. Eu vou acordar todos os dias no planeta do mesmo jeito. Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou construir uma história. É nisso que eu penso. Essa decisão que você tomou, né? É essa decisão. Não é querer. Eu quero prosperar. Todo mundo quer prosperar, mas poucos decidem. Quando você decide, você faz qualquer coisa. Quando você quer, você coloca muitas pedras no empecilho, porque você sempre acha que outras pessoas são mais favorecidas que você. Mas fulano nasceu numa família de ricos, mas você não sabe o que essa pessoa passou ali dentro. E fulano nasceu mais alto que eu, mais baixo que eu, mais magro. Ninguém sabe o desafio que cada um vive na própria vida. Então fica se comparando ao outro e achando que a vida do outro é mais fácil que a sua, por isso que o outro conseguiu. Não, o outro consegue porque ele não desiste. E você desiste. E pelo que você falou, então, quando você decide, a gente para de olhar para os outros e olha só pra gente, né? Exatamente. Olha pro nosso caminho para alcançar aquilo que a gente decidiu. Exatamente. Perfeito. Quando você decide que você vai fazer, Michael, eu vejo muito isso na natação. Você pode ver que quando os atletas, eles vão para a água, se eles, por 1 milésimo de segundo, virar para o lado para saber aonde o outro está, o que acontece? Ele perde. Uma simples virada de cabeça, ele perde. Por quê? Porque, independente de onde o outro tá, o outro é apenas o outro. Você não controla, né? Você não controla. Mas você controla você.
Então, muitas pessoas falam, mas tem pessoas que nasceram com dom. Eu acho que a pessoa disciplinada, ela vai muito mais adiante do que a pessoa que nasceu com dom. Porque a pessoa que nasceu com dom, às vezes ela se acomoda um pouquinho ali, né? Porque ela já nasceu com dom. A pessoa que é disciplinada, que é assídua, ela vai numa constante onde ela sabe que ela não vai se permitir parar. Essas pessoas chegam mais longe. Perfeito. Doutora Proto, não tem como você estar aqui e a gente não perguntar, né? O que é física quântica? Explica pra gente de uma forma simples. Física quântica é uma área da ciência que estuda o universo e como o universo se manifesta. Então, existem muitas áreas da física quântica. Por exemplo, 90% de tudo que nós temos de tecnologia hoje vem dos estudos da física quântica, que vai desde a área nuclear, por exemplo, como a área mental. Então, é uma área que a ciência... Hoje, a física quântica é a física moderna. É a física moderna. A física que rege toda a evolução do que nós estamos vivendo hoje no planeta. E onde que liga isso na área mental? Aprofunda um pouquinho nessa parte da física quântica para a área da mente, que você falou que aí você descobriu, que você começou a usar isso com você, né, através da física quântica. Como que funciona isso? Em 1805... através de uma experiência chamada dupla fenda, os cientistas conseguiram descobrir que nós somos matéria e nós somos energia ao mesmo tempo. O que muda isso? O olhar do observador. Quem é o observador? Somos nós. Então, sob microscópio potente, se eu colocar, né, a minha mão ali, o que eu vou encontrar? Pelo, pele, gordura, músculos, ossos. Vou para a região abdominal. O que eu encontro ali atrás? Atrás dos ossos. Órgãos. Vou pegar um órgão, um coração. Coloco o coração sobre um microscópio potente e começo a ampliar a imagem. O que eu vou encontrar ali? Células. Amplio mais. Moléculas. Amplio mais. Átomos. Pego um átomo. O que eu encontro ali? Prótons. Por isso, doutora Próton, carga positiva do átomo. Prótons, carga positiva. Elétrons. Nêutrons. Amplio mais. Eu vou chegar onde? Nos quarks. Amplio mais. Vou para duas teorias. Bóson de Higgs e teoria das cordas. O que os cientistas conseguiram comprovar há mais de 200 anos atrás? Que nós nos comportamos como energia, como onda e como matéria ao mesmo tempo. É aí onde a física quântica entra no campo mental. Isso quer dizer que, se eu me manifesto como matéria, eu sou a pessoa que eu só acredito no que eu vejo. Então, por que eu sei que isso aqui é um copo de água? Porque eu toquei nesse copo e porque eu tomei a água. Diferente do mundo energético. Tudo aqui é energia. Se eu colocar esse microscópio aqui se eu colocar esse copo num microscópio potente e colocar você atrás desse microscópio, não dá para saber o que é água e o que é você. Porque energia é uma coisa só. E entendendo que esse é um universo de energia e que nós somos um campo de energia que estamos emitindo uma frequência vibracional, né? Nós sabemos que absolutamente tudo aquilo que nós vibramos, nós atraímos. Porque o universo ele é um campo de eletromagnetismo. Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, vou usar o meu caso. Se eu sou uma pessoa muito triste, muito deprimida, muito depressiva, com muitos problemas emocionais, o que eu estou vibrando o tempo todo? Doença. O que eu crio na minha realidade? Doença, porque o corpo é um vaso, ele só vai somatizando. Se eu sou um empresário, por exemplo, que acordo todos os dias, não vai dar certo, a economia do país está péssima, agora com o Lula acabou mesmo, ou agora com o Bolsonaro, agora que não vai dar certo, o meu mercado está ruim, o meu mercado não está aquecido, a minha equipe não presta. Essas ondas de informação que nós estamos vibrando através do nosso campo de eletromagnetismo 24 horas por dia, fica atraindo mais pessoas, situações e ocasiões que alimentam essa onda. Então, o que a física quântica nos mostra? Que nós somos os criadores da nossa realidade com base naquilo que nós vibramos 24 horas por dia. Entendi. Perfeito. Nossa, explicação muito clara. E eu entendo, então, agora pensando na minha área na hipnose, quando pega pra mente, quando a gente vai lá para as causas emocionais, então quero que você fale se faz sentido. Então, no seu caso, você teve as questões do abandono,
primeiro pelo seu pai, depois pela sua mãe. Isso gerou um trauma emocional que fazia a sua mente tendenciosamente vibrar de uma forma errada em relação ao abandono que produziu a questão no rim. Então, Sim. um trauma emocional faz a nossa mente vibrar errado, onde linka com a física quântica. Faz sentido isso? Faz sentido. Por exemplo, abandono é um ponto de vista. Então, por exemplo, hoje eu não tenho mais o ponto de vista que minha mãe me abandonou, mas enquanto criança, sim. Nós não temos a mente consciente, nós só temos a mente inconsciente, que é um jardim fértil. O que você está sentindo é o que vai sendo plantado ali. Depois, nós temos a mente consciente, que vai buscar na mente inconsciente todas as ondas de informação. Então, o que acontece? Se eu tô mal, se você tá mal agora, Michael, o que vai acontecer? Fiquei triste com alguma coisa, recebi uma notícia ruim. Você vai ter vontade de ficar sozinho. O corpo humano é tão fantástico que geralmente a gente tem vontade de deitar em posição fetal mesmo. Você quer ficar quentinho, você quer voltar ali pro útero, né? E o que vai acontecer naquele momento? Você vai emitir ondas de informação de dor para todas as células do seu corpo. É por isso que quando a gente tá mal, geralmente cai o quê? A imunidade. Por quê? Ela é a primeira a sentir todas essas ondas de dor. Só que é natural sentir tristeza. Nós estamos vivendo numa sociedade hoje que acha que não é normal. É normal sentir tristeza, dor, raiva. O que não é normal é sentir isso o tempo todo. A diferença é que a doença ela é causada com o excesso. São anos de dor, não é um dia, um mês, um ano. Então, desde o meu nascimento até a minha vida adulta, me sentindo deslocada, com medo de estar sozinha, me sentindo abandonada, me sentindo feia, me sentindo gorda. Entende? Um corpo inflamado, comendo alimentos que não eram saudáveis, porque é o que a gente tinha. Então, a construção da doença, porque nós construímos ela, é uma junção de muitas coisas. Inclusive nossas dores, principalmente as nossas dores emocionais. Eu trato, por exemplo, muitas pessoas com câncer. Eu trato muitas mulheres com câncer. Toda vez que eu sinto... Você que é mulher, você vai me responder isso. Toda vez que eu me sinto agoniada, que eu me sinto triste, que eu me sinto esgotada, que eu me sinto traída, eu sinto uma dor aonde? No peito. Qual o maior número de câncer? De mama. Então, o que acontece? Com a hipnose, eu uso a hipnose o tempo todo, todos os dias na clínica. Quando eu volto em todas as causas que foram alimentando e construindo essa doença, e eu ressignifico isso, ou seja, eu limpo esse lixo emocional, o que acontece? O corpo se cura, porque o corpo ele foi programado para se curar. Então, não sou eu que curo, né? Deixando muito claro, porque às vezes, abordando dessa forma, parece... Não. Sim. A própria pessoa se cura. Então, por exemplo, eu tenho um caso que está até no meu Instagram, de uma paciente muito querida, que é a Patrícia. Ela chegou com uma cintilografia, né, com metástase óssea e metástase metástase no seio. A cintilografia dela era preta inteirinha. Hoje ela está curada. A cintilografia dela não tem uma mancha de câncer. E tudo isso por quê? Porque num processo de terapia, ela foi curando as dores dela, ela foi curando os traumas, crenças limitantes, paradigmas, preconceitos, medos, dores, que fazia com que o corpo dela adoecesse. E aí, então, naturalmente, o corpo dela pôde se curar. Nós fazemos isso em tudo, nos relacionamentos, nas finanças, em todas as áreas. Em todas as áreas, né? Só que quando fala de doença física, as pessoas acham que não dá, ou que é difícil, ou que é um milagre... Mas é natural, né? E isso que você falou, acho que é muito importante reforçar, que nós nascemos saudáveis e o corpo tem a total capacidade de se autocurar. Exatamente. E você falou da questão do câncer, né? Eu perdi a minha mãe por um câncer de mama. Na época eu não sabia, eu já estudava a mente, eu estudava a hipnose, mas eu não entendia essa questão das doenças emocionais e como a hipnose podia acessar isso. E depois eu fui aprofundar, eu fui pesquisar, né? Mas como você falou... Por que o nosso corpo não consegue se autocurar de um câncer, sendo que uma informação que muitas pessoas não sabem é que
que é o câncer, né? É quando uma célula, por um processo natural de divisão, ela se divide de uma forma errada. E isso acontece todos os dias, com todos nós. As células se dividem de formas erradas. Só que nós temos também no nosso corpo o processo natural de eliminar essas células que foram divididas de forma errada. Só que quando o seu organismo tem uma informação ou tem um bloqueio que não pode funcionar corretamente, ou que não deve funcionar corretamente, ou que não consegue funcionar corretamente, a gente simplesmente não consegue limpar essas células que foram divididas erradas. E aí ela continua se dividindo de forma errada e que provoca o câncer. Exatamente. E como você falou muito bem, não é o terapeuta, né, que cura, que tem o poder. Ele simplesmente dá o acesso para a própria pessoa se limpar e produzir a autocura que já nasceu com ele, né? Exatamente. E isso é tão incrível que entra numa coisa tão básica, Michael. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não sabem nem o que é um átomo. Ou seja, elas não sabem nem do que elas são feitas. Então, as pessoas não fazem a mínima ideia que as emoções exercem tanto poder. Então, por exemplo, se eu estou com câncer, o que eu faço? Vou correndo para o hospital. Se eu estou com depressão e ansiedade, vou no bar beber com a minha amiga que passa. Esse é o problema geral da nossa sociedade hoje. É subestimar as doenças mentais e emocionais, que, na minha opinião, são muito mais severas do que uma física. E aí, através essas doenças mentais e emocionais, elas acabam sendo portas de entrada para aí sim acontecer as somatizações físicas. Porque você vai ignorando tanto o corpo, porque eu vejo o corpo assim. Eu vejo a doença assim. Por exemplo, sou casada com você, tivemos uma discussão e para não te desagradar, eu guardei para mim. Aí nós temos mais uma discussão. 1 mês discutindo e eu guardando pra mim. Aí o meu corpo, ele faz o quê? Ele fala, bom, vou inflamar aqui essa garganta. Vou, né? Esse corpo vai ficar com uma gripe agora só pra mostrar pra ele. Ou suas emoções estão sendo reprimidas e eu preciso colocar isso pra fora. A forma que ele tem de se comunicar, É a forma que ele tem de se comunicar. O corpo, como que o corpo vai se comunicar com você? Através do que te chama atenção. O que te chama atenção? A dor. Aí, ok. O que você faz? Opção 1. Vou lá resolver minhas questões emocionais. Opção 2. Tomo remédio. Vai lá, toma remédio. Silencia. O corpo continua gritando lá. Ele é um sinal dizendo assim, ó. Aqui é o Titanic. Ali na frente tem um iceberg. Você vai bater, você vai afundar. E eu tô tentando aqui te mostrar. Mas aí você vai ingerindo mais remédios. E aí o sinal vai ficando cada vez mais forte. Por isso que você vai tendo que tomar mais remédios. Só que você ignora isso. E como você ignora isso, chega um momento que daí o corpo já somatizou num grau muito grave. Aí vem o câncer e tantas outras doenças. Por que a hipnose é extraordinária? Porque além dela conseguir trabalhar na prevenção, você não precisa ter câncer, por exemplo, para fazer hipnose. Você pode hoje, enquanto você está bem, buscar um profissional de hipnose, analisar como que estão suas emoções, cuidar e tratar daquilo que pode gerar algo grave no futuro e então ter uma vida bem, uma vida feliz, uma vida saudável. Perfeito. Nossa, ótima explicação. Doutora, o que é milagre para você? As pessoas neuroassociam milagre com algo religioso. Eu não tenho religião, Michael. Mas eu acredito que o milagre, ele é um fenômeno que acontece quando nós chegamos muito próximo daquilo que nós somos e do poder que nós somos de co-criadores. Eu acredito que nós somos a centelha divina da criação. Então, quando eu operei o milagre de curar o meu corpo, eu acredito que foi o momento que eu mais estive em rapport, em ressonância com o ser divino que eu sou. Então, para mim, milagre é eu poder me manifestar como o Deus que eu sou. Essa partícula. Eu vejo Deus, né, como é falado socialmente, como o oceano e nós como cada gotinha do oceano. Se você tirar uma gota do oceano, você vai continuar vendo o oceano. Mas se você tirar todas as gotas do oceano, não existe oceano.
O oceano é Deus. Nós somos cada partícula, cada gota. É isso que eu acredito. Nossa, incrível, poderoso. Ô, doutora, pronto, pra gente finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que talvez nesse momento estão passando por uma doença física, uma doença emocional, ou que receberam um diagnóstico de um médico, talvez um diagnóstico pesado, como você recebeu, falando que não tem solução, não tem cura, ou até mesmo algum tempo de vida. Você, o que você pode dizer para essas pessoas? Primeiro, médico não é Deus. Um médico não tem o poder de falar para você que você, né, vai viver ou não. Os médicos são fundamentais e são muito importantes, mas na área deles. Então, por exemplo, o médico oncologista, ele entende de câncer, mas ele não entende de mente. Então, a gente tem que saber que cada um tá ali, né, dentro da sua expertise. Então, estou com um problema de saúde e os médicos estão dizendo que isso é muito grave. A primeira coisa que eu tenho que mudar, os meus hábitos. Então, por exemplo, o que eu tenho feito nos últimos anos da minha vida que está construindo essa doença? É só olhar para sua vida. Então, por exemplo, Michael, você se ama? Ai, não sei, é um problema. Michael, você se sente amado no meio social que você vive? Ai, não, em casa é só um pé de guerra, é um outro problema. Michael, você toma água? É muito básico, mas o nosso intestino, ele precisa de pelo menos 1 litro de água por dia para ele funcionar bem. As pessoas não tomam nem 2 copos de água. Então, eu tomo água? Não tomo água. Tá bom. Se o câncer em si, ele tem a frequência vibracional de 3 Hz. Um salame, 0 Hz. Então, quer dizer que quando eu tô ingerindo um salame, por exemplo, um processado, eu tô ingerindo onda de informação da morte, mais do que o próprio câncer. Então, o que eu como? Porque é um conjunto de muitas coisas. Então, imagina, eu como pão com manteiga, leite, arroz, feijão, macarrão. Eu só como carboidrato. Eu consumo muito glúten e muita lactose. Automaticamente eu vou ter um corpo inflamado. Um corpo inflamado é um corpo que está aberto para a doença. É um terreno fértil para a doença. Ok. Aí eu me coloquei em ambientes que são muito cancerígenos. Os meus relacionamentos são cancerígenos. Eu não tenho autoconhecimento, eu não me amo. Pronto, você está pronto para a doença. Então, como reverter isso? Através do autoconhecimento. Para mim, autoconhecimento é tudo. Eu venderia minhas casas, eu venderia meus carros, eu venderia todos os meus bens, se fosse necessário hoje, Michael, lá atrás, para construir tudo de novo. Então, se eu desencarnasse hoje e eu tivesse que deixar uma carta para mim com algo muito importante para eu chegar onde eu cheguei hoje, eu escreveria autoconhecimento. É só através do autoconhecimento que você entende que você precisa de um terapeuta, por exemplo. Que você entende que você precisa cuidar das suas emoções, qualquer pessoa no planeta. Que você entende que existe uma mente. E que essa mente, né, ela pode ser trabalhada ao seu favor, não contra você. Então, sem dúvidas nenhuma, seria analisando o meu meio social e analisando as minhas emoções. Porque se eu mudo as minhas emoções e o meio social que eu tô, eu me curo. Nossa, demais, hein? Eu sempre faço uma pergunta no final, que é sobre o que você deve começar a fazer para ter uma mente poderosa. Mas acho que já deu a resposta, que é autoconhecimento, né? Buscar autoconhecimento. É autoconhecimento, Michael. Perfeito. Por exemplo, imagina que todos os executivos, diretores, todos os profissionais, né, que estão à frente de milhares de pessoas, tivessem o conhecimento do curso da sua escola, por exemplo. Eles não seriam líderes totalmente diferentes? Imagina que os empresários, mesmo de microempresas, tivessem o conhecimento da mente que um curso de hipnose traz. Você já sai na frente, entendeu? Eu não tenho dificuldade. As pessoas me falam, você tem dificuldade de vender? Não. Tem dificuldade de crescimento? Não, eu não tenho dificuldade. Daí os meus amigos me falam, você é muito metida. Não, gente, não sou metida. É que assim, se você faz um trabalho bom, você tem concorrente. Se você faz um trabalho ótimo, você tem poucos concorrentes. Menos concorrente. Mas se você faz um trabalho extraordinário, você não tem concorrente nenhum. Eu não tenho concorrentes.
Eu tenho outros profissionais maravilhosos que também atuam no mercado da física quântica, mas eles não fazem o que eu faço. Você é única, né? Eu sou única. A mesma coisa sua escola. Você tem muitas outras escolas no Brasil, mas eles fazem exatamente como vocês fazem? Não. Então, você tem diretamente concorrência? Não, indiretamente. Perfeito. Aí volta aquela questão que a gente falou lá atrás de olhar para si mesmo, né? Olhar para o seu negócio, não ficar comparando, né? Eu busco todos os dias o meu melhor. Eu não sei o que os meus concorrentes estão fazendo, Michael. Eu não sei qual que é a estratégia deles. Eu não sei o que eles estão fazendo. Tem muitos profissionais que falam, Lá fica a gente é assim analisando. também. Fica analisando o que tá fazendo. Não, eu acho que é perda de tempo. Você tentar adivinhar o que o outro tá fazendo para vencer. Você vence quando você dá resultado para os outros. Então, o meu foco é que os meus clientes tenham resultado. Se eles têm resultado, pronto, eu não preciso fazer mais nada. Perfeito. O próprio mercado faz por mim. Nossa, concordo 200% nisso. Também não sei, não olho... Na verdade, nem sei quem são os concorrentes, né? Os chamados de concorrentes, que eu não considero ninguém concorrente. Sim. E o meu foco é sempre pensar o que eu posso fazer a mais para melhorar o resultado do meu aluno, do meu cliente. E exatamente. Isso tem dado certo, né? Acho que só isso que as pessoas precisam fazer, né? Para crescer profissionalmente. É isso. Até para as pessoas que são cristãs, né? Nós somos um país muito cristão. Se você pegar a maior figura do cristianismo, que é Jesus, você tem um homem que era um orador, que estava o tempo todo palestrando, né? Ali nas cidadelas, ensinando as pessoas a se amar. Ensinando as pessoas a se curar. Em momento algum ele estava falando, olha, só eu faço. Não, ele estava realmente ensinando isso. E em nenhum momento dessa pregação você vê ele tentando analisar ou querer ser melhor que o rei ou qualquer coisa. Ele queria ser só ele. E sendo só ele, ele é um dos maiores nomes citados no nosso planeta. Nossa, fechou com chave de ouro, hein, doutora Proton? Doutora, onde que a gente te encontra aí? Quem quiser saber mais do seu trabalho, passa as suas redes sociais. Com certeza. Maravilhosos. Instagram, @dra.proton, YouTube, Doutora Proton, TikTok, Doutora Proton. Muito bom. Doutora Proton vai me encontrar. Muito obrigado, doutora. Só queria lembrar aqui que esse podcast ele é patrocinado pela Omni Brasil, que é o maior centro de formação de hipnoterapeutas profissionais do Brasil. Então, se você quer trabalhar aí, como a gente falou aqui, com um propósito, né, ajudando pessoas e ganhar um bom dinheiro com isso, procura lá a Omni Brasil que você vai achar. Bom, doutora, eu quero agradecer mais uma vez. Obrigado aí. Gratidão, tá aqui querido. pelas mensagens, maravilhoso, ensinamentos. Uma troca incrível. Foi demais. Me diverti muito. Obrigado. Então, até a próxima. Lembra de compartilhar, principalmente para quem está precisando, quem está doente, quem está triste, porque isso aqui pode salvar a vida de alguém. Com certeza. Então, até a próxima.